Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL. Na aula anterior a gente aprendeu ali sobre a instrução case, quando a gente utiliza de condições para classificar algumas linhas de uma tabela. E agora a gente vai mudar um pouco o enfoque do nosso curso e a gente vai começar a falar de outras instruções de manipulação de dados. Mas para isso, pessoal, a gente vai precisar criar uma tabela para ficar mais fácil assim de nós vermos aí como a gente faz para manipular alguns dados. Então, uma tabela com poucas linhas para a gente aprender os comandos de update e de delete. Então, para isso a gente vai criar a tabela. A gente já criou uma tabela lá no início do curso, mas agora a gente vai relembrar como a gente faz essa tabela. Então, é interessante aí para vocês rememorarem aí o processo de criação de uma tabela. Então, pessoal, só lembrando aí que a gente sempre precisa fazer, caso dê errado os comandos de vocês, a gente seleciona aí o banco de dados que a gente está usando para fazer aí as nossas consultas, nesse caso, o banco de dados curso. A gente tem aqui o pedaço do script que faz a criação da tabela, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre ele agora. Vamos mudar a cor da caneta aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai utilizar aqui é o comando create table e o nome da tabela, que é obrigatório. A gente abre parênteses após isso para criar a tabela. Define aqui os campos que a gente vai nomear ou as colunas que a gente vai nomear e o tipo de dados. Lembrando aí que o tipo de dados inteiros são para valores numéricos, sem casas decimais. O valor varchar aqui são conjunto de caracteres. Então, relembrando que a gente já discutiu lá no comecinho do curso. No caso aqui, ó, ele tem um espaço de 255 caracteres, mas como a gente viu lá no comecinho, aquilo que ele não utiliza, ele devolve para o sistema operacional. Então, por exemplo, na cidade aqui, se a cidade não ocupar 255 espaços de memória, o que ele faz? Ele devolve para o sistema operacional aquele espaço não utilizado. Se a cidade tiver só 10, por exemplo, se a cidade tiver só 10 letras, ele vai devolver 245 espaços aí para o sistema operacional. Então é isso aqui que a gente utiliza no processo de criação de tabela. Então vamos criar nossa tabelinha. Vou selecionar o banco de dados curso e vou criar nossa tabela. A tabela foi criada, vou até mostrar aqui pra gente aqui, ó, o processo de criação de tabela ele já fez, deu certinho. A gente sabe pelo checkzinho verde que a gente tem aqui. E agora a gente vai fazer um insert, a gente vai inserir dados na nossa tabela. Só lembrando, pessoal, deixa eu atualizar aqui para a gente selecionar para a tabela aparecer aqui embaixo, para a gente estudar ela aqui. Então a gente vai agora aprender o comando de inserção de dados, que é o comando de insert, que é o que a gente utiliza para gravar dados em nossa tabela. Esse aqui é o comando de inserção, então a gente vai estudá-lo aqui, como fazer inserção de dados de uma tabela. No início do curso a gente usou o comando de insert para preencher a tabelinha aqui supermercado, não sei se o pessoal vai se lembrar, lá nas primeiras aulas a gente comentou que ia fazer uma aula que naquele momento não era para o pessoal se preocupar com o que a gente estava fazendo, que a gente ia estudar isso mais à frente. Então chegou a hora da gente estudar. A gente vai passar mais vezes por esses comandos de insert aqui. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos concentrar aqui, ó, nesse comando de inserção aqui, o glorioso insert, que a gente vai estudar ele. Então, como é que ele inicia? Ele inicia com o comando insert int, ou seja, insira em algum lugar. Qual que é esse lugar que a gente vai inserir? Tem que mudar a cor da caneta aqui. A gente vai inserir na tabela pessoas. Tabela pessoas, que foi a tabela que a gente acabou de criar aqui.
Isso aqui, pessoal, que a gente está fazendo aqui, ó, a gente está falando pro nosso comando a ordem das colunas que a gente vai inserir os dados. Então, eu vou falar insert into pessoas, pessoa ID, nome, endereço, que são o nome das colunas que a gente tem aqui, ó, pessoa ID, nome, endereço e cidade. Os valores, ou seja, eu quero que insira nessas tabelas, deixa eu limpar aqui. Os valores, quais valores? Ó, eu quero que insira os valores. No caso, valor 1. Vamos seguir pela ordem? Pela ordem que a gente tem aqui, ó, qual que é o primeiro valor que a gente coloca? Valor 1, que ele equivale a pessoa ID. Então, vamos limpar aqui. Então, esse valor, esse primeiro valor aqui, ó, valor 1, o que ele está falando? Olha, esse primeiro valor 1 é na coluna pessoa ID. Então, na pessoa ID, ele já inseriu o valor. Como a gente falou que era inteiro, é o numeral que vai. Qual que é o segundo item aqui, separado por vírgula? É o nome João da Silva. Qual que é o segundo item aqui, separado por vírgula? É o nome. Então, quer dizer que o nome João da Silva vai para a coluna nome, que é a coluna nome, que é a coluna que a gente tem aqui. Qual que é o terceiro item na lista aqui, nos valores, separados por vírgula? Avenida 9 de Julho, 50. Qual que é o terceiro item na minha lista aqui de colunas que vão receber valores? É o endereço. Então, o texto Avenida 9 de Julho 50 vai para a coluna endereço, que é a coluna que a gente tem ali. E por último aqui, qual que é aqui o texto que a gente tem? É São Paulo. São Paulo vai aonde? Vai para a coluna cidade. Então, na ordem de inserção de valores aqui, a gente passa... Deixa eu limpar. A gente passa aqui os valores que a gente quer, a lista da sequência de valores que a gente quer, ou seja, na primeira posição vai o pessoal ID, na segunda vai o nome, na terceira vai o endereço, na quarta vai a cidade, separados por vírgula, e aqui nos valores que a gente vai inserir na coluna, também na ordem de inserção aqui, respeitando a ordem das colunas que a gente definiu aqui em cima. A gente separa sempre por vírgula os valores que a gente quer. Fazendo isso a gente não tem erro, ok, pessoal? Então a gente vai fazer isso, repare, 3 vezes. Então, 3 vezes a gente vai fazer esse insert aqui. A nossa coluna vai ter 3 linhas, com um nome diferente aqui, sempre mostrando aqui, ó. Vamos lá. Primeiro item da lista de inserção, pessoas. Então, aliás, pessoa ID. Então, o que acontece é o identificador da pessoa. Pessoa ID é 2. Segundo, o nome. Qual que é o segundo item da nossa lista? Maria Antonieta, que é o nome. Terceiro, endereço. Qual que é o terceiro item da nossa lista? Avenida Paulista. Número 200 aqui. Qual que é o quarto item da nossa lista? É cidade. Então, qual que é o quarto item aqui que a gente está inserindo? Cidade. Beleza, pessoal? Só lembrando, obrigatório, ó. Toda vez que a gente vai separar uma coluna, tanto a coluna quanto o valor de inserção, a gente separa por vírgula. Tá aqui, ó. A gente separa por vírgula. Então, vírgula, aquilo que a gente quer colocar baseado nas colunas que a gente tem aqui, ó. Beleza, pessoal? Então vamos executar para saber se vai dar certinho o nosso comando de insert aqui. Deixa eu fechar. Vou selecionar as 3 linhas e pedir para inserir. Ele inseriu e agora o que eu vou fazer para me certificar se a inserção ocorreu ou não? Eu vou executar um comando select aqui na tabela para ver se a gente conseguiu inserir. Selecionei. Vou inserir aqui, deixa eu tirar essa parte de baixo para mostrar. Então tá aí, ó. Mostrar para vocês aí. Na pessoa ID, nome, endereço, cidade, os valores que a gente inseriu aqui, ó. Então esse aqui foi o comando de insert que a gente faz na tabela. Então, pessoal, o macete para não ter nenhum tipo de problema é sempre observar aqui, ó. Interessante aqui a ordem aqui que a gente colocou a lista, ó. Quer ver? Vamos simular um erro aqui para vocês entenderem certinho o que eu tô falando. Eu vou pegar aqui, ó, vou inserir mais uma linha aqui, só que eu vou inverter. Quer ver? Ó, isso é um teste, viu, pessoal? É um teste, vou até colocar aqui, ó.
simulação de erro. Eu vou trocar a ordem aqui, ó. Então, por exemplo, ó, eu vou trocar aqui o nome da pessoa e vou colocar em primeiro lugar aqui, ó. Primeiro item na minha lista. Então, agora o que acontece? O que eu fiz aqui, ó? Aqui, na hora de tô mostrando quais são os dados que eu vou inserir. Eu coloquei uma pessoa ID, então ele está esperando um número. Tá vendo aqui, pessoal? Está esperando um número, que é um inteiro, só que no primeiro item da minha lista de valores, eu estou passando um texto. Então, esse comando tem que dar errado. Vamos executar aqui para ver o que vai acontecer. Vou selecionar aqui e vou mandar inserir. Olha lá, ó. Olha só o erro que ele deu pra gente aqui, ó. Ela tá falando que falhou com o comando de inserção. E falou, olha, incorrect integer value, Joana Pereira for column pessoal ID. Ok, então vamos lá. Falar de novo o que ele fez aqui. Na lista de ordem de execução para armazenar os dados, ele está esperando um ID, que é o pessoa ID aqui, que é o inteiro. Então ele está esperando um número aqui e nós estamos passando um texto. Então isso daqui dá um erro e ele não deixa inserir aqui. Se a gente rodar o select aqui embaixo, a gente vai ver que ele não inseriu os dados. Então, isso é importante, isso é muito importante para não ter erro na hora de usar o comando insert. É só prestar atenção aqui na sequência que a gente colocou aqui com a sequência dos dados que a gente está inserindo. Ok, pessoal? Então, na próxima aula a gente vai aprender o comando de atualização de dados. Então, eu espero vocês. Até mais.